se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O mito do capelão nas ruínas da igreja. Na pequena vila de Monte Sombrio, histórias sobre um capelão errante há muito se espalhavam pelas bocas sussurrantes dos moradores mais antigos. As ruínas da velha igreja, erguidas em um morro isolado, guardavam segredos que ninguém ousava revelar. Diziam que à meia-noite, o som de sinos ecoava, embora o campanário estivesse em pedaços há décadas. Em noites de lua cheia, moradores afirmavam ver uma figura encapuzada vagando entre as lápides esquecidas. Suas vestes negras esvoaçavam como sombras dançantes, e sua presença trazia um frio cortante, mesmo em dias quentes. O capelão busca penitência, diziam, mas sua alma jamais encontrará paz. Era uma tradição local que as crianças, em suas brincadeiras ousadas, fossem desafiadas a tocar a porta da igreja. Mas nenhuma permanecia por mais de um instante. Aquele que demorasse a sair ouviria o sussurro do capelão em seu ouvido, chamando-o pelo nome. Muitos acreditavam que quem ouvisse o chamado não viveria para contar. Dentre os habitantes, Dona Gertrudes era quem mais temia o capelão. Ela perderá o filho, Jorge, que desaparecera após uma noite de desafio. Não é uma simples lenda, dizia ela com olhos marejados. Aquele que brincar com o passado pagará com a própria vida. Certa tarde, um grupo de jovens decidiu testar a veracidade da lenda. Vamos às ruínas esta noite, anunciou Tiago, o mais audacioso. Com lanternas em mãos e corações cheios de coragem juvenil, partiram ao anoitecer. O caminho era sinuoso e envolto por neblina, tornando a jornada ainda mais assustadora. Ao chegarem, perceberam que o ambiente parecia absorver a luz. As ruínas eram imponentes, mesmo em seu estado decadente. As pedras desgastadas contavam histórias de fé e desespero. Mas o que realmente chamou a atenção dos jovens foi a porta principal. Estava entreaberta, como se aguardasse visitantes. Vamos entrar, sussurrou Tiago. Seu tom era desafiador, mas seus olhos denunciavam o medo. Os demais hesitaram, mas a curiosidade falou mais alto. Ao cruzarem o limiar, o ar pareceu pesar, e o som de passos ecoou pelas paredes despedaçadas. Seria o vento? Ou o capelão os observava? Ao cruzarem a porta das ruínas, o silêncio tomou conta. Tiago liderava o grupo, tentando esconder o medo que crescia em seu peito. As paredes da antiga igreja estavam cobertas por musgo, e a escuridão parecia ter vida própria. Os olhos dos jovens buscavam alguma explicação lógica para a atmosfera opressiva, mas tudo o que encontravam era o vazio. De repente, um som suave atravessou o ar. Era como um murmúrio, uma prece em uma língua desconhecida. As palavras eram indecifráveis, mas carregavam um tom de lamento profundo. Vocês ouviram isso? Perguntou Laura, segurando firme a lanterna que tremia em suas mãos. Todos assentiram, seus rostos pálidos. Tiago tentou parecer corajoso. Deve ser o vento passando pelas fendas das paredes. No entanto, ele sabia que não era verdade. As vozes tinham um ritmo, uma cadência que lembrava sermões antigos. O som parecia vir do altar, onde uma vez se pregara a salvação, mas agora restavam apenas pedras quebradas. O grupo avançou com cautela, seus passos ecoando no salão vazio. Quando chegaram perto do altar, notaram uma inscrição gravada na pedra desgastada. A alma que aqui perece jamais descansará. Laura recuou, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Isso está errado. Não deveríamos estar aqui. Antes que pudessem discutir, um estrondo ecoou do campanário. Era o som dos sinos que não existiam mais. O barulho reverberou pelas ruínas, quebrando o silêncio sepulcral e fazendo os jovens se entreolharem em pânico. Corram, gritou Pedro, mas ninguém se moveu. Eles estavam paralisados pelo medo. De repente, uma figura encapuzada surgiu das sombras, seus passos lentos e decididos. O capelão caminhava em direção ao grupo, seu rosto oculto pelo capuz negro. Em uma das mãos, segurava uma cruz invertida, enquanto a outra apontava diretamente para Tiago. Por que despertaram meu descanso? A voz do capelão era grave, mas ecoava como um sussurro sinistro.
Tiago tentou dar um passo para trás, mas suas pernas não obedeciam. Nós não queríamos incomodar, balbuciou, sua voz falhando. A figura encapuzada permaneceu imóvel por um momento, antes de dar mais um passo à frente. Vocês violaram o solo sagrado. Aqui, só há espaço para lamento e penitência. O capelão ergueu a cruz invertida, e o ar pareceu ficar mais pesado. Laura caiu de joelhos, incapaz de suportar a pressão. O que ele quer de nós? Murmurou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Pedro finalmente quebrou o silêncio, puxando Laura pelo braço. Precisamos sair daqui. Mas quando se viraram, a porta das ruínas estava fechada, e o som dos sinos continuava a ecoar, cada badalada ressoando como um julgamento final. Ninguém pode escapar, disse o capelão, sua voz agora mais próxima. Tiago fechou os olhos, tentando lembrar de alguma oração que pudesse afastar a presença maligna. Mas tudo que vinha à sua mente era o medo. Vocês carregam os pecados daqueles que vieram antes, continuou o capelão. E pagarão por suas transgressões. De repente, o chão começou a tremer, e rachaduras surgiram por toda parte. Do altar, sombras negras começaram a se erguer, tomando a forma de figuras humanas. Eram os penitentes perdidos, condenados a vagar pelas ruínas eternamente. Seus olhos vazios fitavam os jovens, como se esperassem que se juntassem a eles. Arrependam-se, disse o capelão. Ou compartilhem de nosso destino. O pânico tomou conta do grupo. Tiago se adiantou, tentando proteger seus amigos. O que você quer de nós? Perguntou, sua voz tremendo. O capelão inclinou a cabeça, como se ponderasse a resposta. Um sacrifício, respondeu ele. A salvação requer um preço. Laura soluçou, agarrando o braço de Pedro. Não podemos deixar que isso aconteça. Precisamos encontrar uma saída. Mas cada tentativa de escapar parecia fútil. As sombras os cercavam, e o capelão avançava lentamente, como se tivesse todo o tempo do mundo. Alguém precisa ficar, disse o capelão. Alguém precisa carregar o peso dos pecados. Tiago olhou para seus amigos, o desespero estampado em seu rosto. Eu vou, disse ele, sua voz firme. Deixe-os ir. O capelão parou. Você aceita a penitência eterna? Tiago assentiu, embora lágrimas escorressem por suas bochechas. Sim. Mas deixe-os ir em paz. O capelão ergueu a cruz, e as sombras recuaram. A porta das ruínas se abriu lentamente, deixando entrar a luz pálida da lua. Vão, disse Tiago. Agora. Laura e Pedro correram para fora, sem olhar para trás. Quando chegaram à vila, ofegantes, contaram tudo o que aconteceu. Mas poucos acreditaram. As ruínas continuaram lá, um lembrete sombrio do sacrifício de Tiago. Com o passar dos dias, ninguém viu ou ouviu notícias dele. Mas, em noites de lua cheia, os sinos voltaram a ecoar, e uma figura encapuzada podia ser vista vagando pelas ruínas. Agora, Tiago era o novo capelão, condenado a guardar o local até que outro sacrifício fosse feito. Ele nos salvou, murmurou Laura, observando as ruínas de longe. Mas em seu coração, sabia que o mito do capelão jamais terminaria. O ciclo de penitência e sacrifício continuaria, e a velha igreja permaneceria um lugar onde as almas perdidas vagariam para sempre.